Olá pessoal, nós estamos na página 35. Nós vamos ver o tópico 5. Aqui fala a Revolução em Grande Escala, a Era Napoleônica. Esse texto aqui vai falar sobre a ascensão do general Napoleão Bonaparte, tá? A Revolução Francesa ela começa em 1789 e se estende, por mais de 10 anos. Então 10 anos já tem se passado. E agora vai entrar esse personagem, histórico chamado Napoleão Bonaparte. Olha aqui, ó. Veja bem, ó. Nascido na ilha mediterrânea da Córcega, a oeste da Península Itálica, Napoleão Bonaparte fez carreira brilhante como general do exército francês nas guerras contra prussianos e austríacos. Isso o credenciou a integrar o novo governo, instaurado com o famoso golpe de 18 Brumário. O novo regime tinha o nome de consulado. Napoleão não governava sozinho. Embora fosse o primeiro cônsul, compartilhava o poder com Emmanuel Sieyès, o clérigo que havia escrito em 1789, O que é o Terceiro Estado? E Roger Ducos, um deputado da planície. Mas o poder de Napoleão logo atropelou os dos seus colegas, e ele se tornou, em 1802, cônsul vitalício da França, por meio de um plebiscito. Em 1804, Napoleão convocou um plebiscito para consultar sobre a implantação de um império. Obteve 60% dos votos favoráveis ao regime monárquico. Em 2 de dezembro do mesmo ano, foi coroado imperador da França. No auge da cerimônia, tomou a coroa da mão do Papa Pio VII, que tinha ido a Paris especialmente para coroá-lo, e a pôs na própria cabeça. Em seguida, coroou sua esposa, a imperatriz Josefina. Amparado pela força do exército, onde gozava de imensa popularidade, consolidou diversas conquistas na Revolução Francesa. Negociou com o Papa Pio VII o direito de o Estado escolher os bispos da França. Confirmou o confisco dos bens do clero. Em troca, reconheceu o catolicismo como a religião majoritária e comprometeu a sustentar o clero do país. Então, pessoal, aqui, fala primeiro de Napoleão Bonaparte, tá? Ele foi escolhido junto com mais dois, para fazer parte do consulado, tá? Foi o famoso golpe de 18 de Brumário. Mas logo Napoleão Bonaparte se destacou, tá? E implantou um império. Então ele se tornou imperador francês, tá? Isso em 1802, Tornou cônsul vitalício, depois imperador, com 60% dos votos. Certo, vamos prosseguir. Veja aqui, nós estamos na página 36, aqui a famosa cena, onde ele convoca o Papa Pio VII para coroá-lo, mas quando o Papa se aproxima, para botar a coroa na sua cabeça, ele toma a coroa das mãos do Papa e coroa a si próprio, tá? Esse gesto ele quer dizer que ele está acima do Papa e da Igreja, como imperador. Certo, vamos continuar aqui, ó. Napoleão fez aprovar o chamado Código Civil, consagrando o direito à propriedade privada, instituindo o casamento civil, a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade individual. Promoveu a divulgação do catecismo napoleônico, no qual se ensinava aos franceses os deveres com Deus e o imperador. Incentivou
uma estrutura nacional de educação através da criação dos liceus. Fez concessão aos camponeses, facilitando o acesso à propriedade da terra. Estimulou o desenvolvimento da indústria por meio da criação do Banco da França e adotou uma política protecionista, estabelecendo altos impostos para os produtos importados. A chamada Era Napoleônica significou internamente a consolidação das conquistas da burguesia e do campeonato no processo revolucionário. Então, pessoal, como imperador, Napoleão Bonaparte, fez-se aprovar vários códigos, e leis, onde ele estabeleceu as conquistas promovidas durante os 10 anos da Revolução Francesa. Tá? Então ele protegeu a indústria francesa, tá? Impondo altos impostos aos produtos estrangeiros. Dessa forma, ele estava estabelecendo aqui, o princípio burguês da Revolução Francesa. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Napoleão espalha a revolução. Napoleão pretendia espalhar a revolução pelo mundo. Ambicionava derrotar príncipes e reis de toda a Europa, enterrando de vez o absolutismo. Pretendia submeter a Europa continental à sua influência e impôs a preponderância francesa, marcado no continente. O resultado foi uma sucessão de guerras. Seus exércitos invadiram a Prússia, a Áustria, a Holanda, a Bélgica, a Suíça, as penínsulas Itálica e Ibérica. Napoleão destronou reis e nomeou seus parentes para governar diversos principados ou reino. A Inglaterra, rival dos franceses desde o século XVIII, estava disposto a impedir a hegemonia da França no continente europeu, mas os ingleses só tiveram êxito nas guerras marítimas, vencendo na Batalha de Trafalgar, na costa espanhola, em 1805. No mesmo ano, Napoleão impôs o bloqueio continental à Inglaterra, proibindo que todos os países europeus continentais, aliados ou não, comercializassem com os ingleses. Até o czar da Rússia, Alexandre I, aderiu ao bloqueio por meio do Tratado de Tilsit, em 1807. No continente, a coligação dos exércitos prussianos, austríacos e russos não resistiu ao furacão napoleônico. Na Batalha de Austerlitz, em 1805, Napoleão usou seu gênio estratégico para massacrar os exércitos inimigos. Então, pessoal, os princípios, da Revolução Francesa, os princípios burgueses, vai ser levado a cabo por Napoleão, aos países vizinhos, Prússia, Áustria, Holanda, Bélgica. Então, os países que não concordavam com as metas de Napoleão era simplesmente invadido. Tá? Então, Napoleão levou muitas guerras ao continente europeu. Qual o único país que enfrentou os franceses de igual para igual? A Inglaterra. Mas os franceses em terra eram imbatíveis. Os ingleses ganharam as batalhas navais. Tá certo? Então, vamos pular a página. Então, nós estamos na página 37, terminando o conteúdo aqui, Na Espanha ocupada, Napoleão deu coroa ao irmão José Bonaparte, forçando a abdicação de Carlos IV pelo Tratado de Fontainebleau, assinado entre França e Espanha em 1807. Ficou ainda estabelecido a anexação de Portugal, que foi invadido em 1808, após seu governo se recusar a aderir ao bloqueio continental. A família real fugiu para o Brasil no dia 29 de novembro,
num dia antes do exército francês tomar Lisboa. Então, pessoal, como os franceses não conseguiram invadir a Inglaterra, tá? Já que a Inglaterra é uma ilha, então o que Napoleão Bonaparte propôs? Um bloqueio contra os ingleses, tá? Então todos os países europeus estavam proibidos de comprar e vender dos ingleses, tá? Foi o bloqueio continental. Quem não aderisse, como a Espanha, por exemplo, e Portugal, teve seus territórios invadidos. Veja aqui, ó. Invasão da Rússia. A próxima campanha militar de Napoleão foi a desastrosa invasão da Rússia, depois que o czar Alexandre I resolveu romper em 1812 o Tratado de Tilsit. O grande exército de Napoleão entrou na Rússia com força avassaladora, quase sem resistência, sobretudo por conta do recuo estratégico dos russos, que adotavam uma tática conhecida como terra arrasada. Queimavam os campos, recuavam. Sem ter onde se abastecer, os soldados franceses padeciam de fome, caíam doentes e muitos desertavam. Napoleão chegou a tomar Moscou após vencer os russos na Batalha de Borodino em setembro de 1812, o mais sangrante de todos os combates na era napoleônica. Venceu, mas não levou. A falta de suprimento, agravada pelo intenso frio do inverno russo, arrasou o exército francês. Em dezembro, sobre uma temperatura de quase 40 graus negativo, o exército de Napoleão bateu em retirada, reduzindo a pouco mais de 100 mil homens, dentre os mais de 600 mil que começaram a campanha. Então, pessoal, né? Aqui a campanha militar na Rússia de Napoleão foi um desastre, tá? Perdeu a maioria dos seus homens. Ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. Até mais.